seu nome? Bruno. Fala, seu maluco. Beleza? Bom, Bruno. Bom. Cola aí. Tá sem voz, Bruno? Cara, isso daqui é uma longa história. Ia tomar um tempo se você fosse falar sobre. Não, e aí vai tomar cartão amarelo. Melhor não É. falar então. Bora. Vamos pra cima. Fala do seu negócio, Bruno. Cara, o meu negócio, a Fidex, ela é uma startup de automação de cobrança para o crediário próprio. Então, nós cobramos, automatizamos o processo da régua e também de pagamentos ali. Então, fazemos o lembrete, estruturamos toda essa campanha e recuperamos o crediário que o cliente já está considerando que quase como perdido. Esse crediário que você fala, crediário é usado mais em varejo. Em varejo, lojas, roupas, calçados, acessórios, então afins. é para varejo mesmo. Exato. Hoje nós estamos nichados nisso, mas temos também alguma coisa já de imobiliária que nós estamos começando a atuar, porque, querendo ou não, a inadimplência hoje, né, no Brasil está alta, é um bom produto para a gente hoje trabalhar, graças a Deus, mas seria isso. Então, tipo, hoje, crediário próprio, lojinhas, principalmente. Uma dúvida, Bruno. Você faz a cobrança antes de virar uma inadimplência ou só depois? Você está mexendo nas duas réguas? Então, nós começamos quando já era inadimplente. Só que daí nós vimos que o cliente ele se torna inadimplente ao longo do período, óbvio. Então, nós começamos a atacar, principalmente nas primeiras faixas, de 0, 5, 10, para que ele nem vire inadimplente. Porque te falar, assim, recuperar a inadimplência é importante, mas prevenir mais ainda, Com né? certeza. Porque ajuda o cara a ter mais previsibilidade de caixa. Ó, você tem torcida aqui, hein, ó. Tem? Ah, legal. Obrigado, pessoal. A empresa chama Fidexa. Fidexa. Cara, conversei contigo lá na Unicamp, não sei se você vai se recordar. Limeira? Ano passado, isso. Limeira? E... Não lembro, confesso. É muita gente que eu falo e a minha memória às vezes falha. Eu tive em Limeira com o pessoal da Unicamp, lá foi um evento bravo lá. E voltando pro business, você está ajudando a evitar a inadimplência, está ajudando a recuperar os inadimplentes. Quais são os números que você tem conseguido mostrar para o cliente? Legal. Eu tenho alguns cases, por exemplo, de 3 meses de atuação da Fidex, o cara com 14% de inadimplência, essa loja lá em Tangará da Serra, Mato Grosso, o cara com 14% de inadimplência a gente reduziu para 8%. Caramba. 8% e algo que foi R$500 mil em 90 dias. E o custo percentual da ferramenta é irrelevante perto disso, né? Com certeza, porque hoje ele tem a gente faz essa cobrança através da Meta, somos parceiros de negócio da Meta para poder mandar essas mensagens. Certo. E aí a gente observou que só de fazer o lembrete, né, só de já resolve o problema. O básico bem feito. O básico bem feito. Vicente, uma coisa, quando você falou dessa redução de inadimplência de 14 para 8, economizando 500 pau, tem uma pergunta inevitável para mim, seu modelo de cobrança, você consegue receber por parte desse ganho? Você tem participação sobre os resultados? Então, no começo, quando nós lançamos o MVP, nós não tínhamos isso. Nós estávamos fazendo, o foco era só entender o perfil, né? E hoje nós já vimos que o dinheiro está nisso daí, de começar a ganhar um take, um FII ali em cada transação. E aí nisso surgiu mais um produto da Fidexa, que é o Flow. Aí hoje nós mandamos a mensagem para o cliente, para o lojista, né, para o cliente dele, via o WhatsApp, ele enxerga as parcelas, seleciona o que ele tem aberto ali, faz o pagamento, tudo dentro do WhatsApp, na nossa plataforma. É para dar visibilidade aí. Visibilidade. Então, assim, a pessoa, sei lá, porque o crediário está lá na loja, ela não sabe quantas parcelas tem e tal, e daí ela consegue antecipar, pagar, fazer tudo isso. Exato, ele consegue ver tanto as parcelas que já estão em atraso, quanto as que vão vencer. Para ele poder renegociar, fazer tudo por ali. E esse crediário da própria loja ainda é bem grande? Cara, para você ter uma ideia, nós temos um grupo no Nordeste de 119 lojas crediário próprio. O cara fatura em lojas algo de R$1 milhão por mês. E quando o cara tem crediário próprio, pelo menos 70% das vendas dele é só em crediário. Entendi. Então é interessante, porque tem a ver com outra pergunta que eu ia fazer, assim, o quão crítico é para o cara. Então é muito. Muito Se o cara crítico. tem crediário, então quase todo o dinheiro passa por ele. Exatamente. E o que acontece? O problema que a Fidexa resolve o lojista ele não consegue... o gargalo dele é cobrar. O cara vende, tem muitas vendas,
várias parcelas ali vencendo todos os dias, e ele não consegue humanamente fazer isso daí, fazer contato, nem que tenha uma equipe, um call center ali próprio na loja, ou às vezes principalmente no varejo, é o próprio caixa que faz essa ligação. Então o cara está vendendo, É. tem que pegar o WhatsApp para responder. Faz quando dá, do jeito que dá, Exato, daí sem exato. critério, sem precisão. Exatamente. E daí a Fidex entrou nisso daí e faz ele ter pelo menos uma previsibilidade de receita. E qual que é a fase que vocês estão, assim? O time já está 100% dedicado nisso? O Hoje tamanho do tá. time? Quando você foi lá, inclusive em outubro, o que eu tinha falado contigo nós não estávamos e era esse o ponto, e você falou para mim, cara, vocês precisam estar. Quando você falou isso daí, eu falei, cara, Eu vamos. concordo com o que o Juliano falou lá atrás. Eu falei, cara, vamos para cima. Todo mundo saiu do emprego, todo mundo foi para Fidex a 100%, e foi excelente, porque nós tracionamos, crescemos 100% que a gente tinha naquele período, e a previsibilidade do que a gente A fechou. conta já fecha para vocês já? Já começamos a dar lucro e sem ter investimento de capital externo. Ó, assim, ó, desculpa uma coisa, Bruno, assim, você que cruza no meu caminho, inevitavelmente você vai ter o hashtag MOL, que é mete o louco. Porque, assim, eu acredito de verdade que faz toda a diferença você colocar toda a sua energia num negócio só. Sim, Assim, a gente tem uma geração, né, que o empreendedor sofre muito disso também, Bruno, que é querer fazer várias coisas, várias ideias, vários projetos, muitos pratinhos empilhados ao mesmo tempo. E se você tem foco, você já sai na frente da boa maioria. E foi o que vocês fizeram. Caíram para dentro e legal ver que, assim, trouxe muito resultado em pouco tempo. Porque, assim, o que vocês estão resolvendo é uma puta dor, gera um baita impacto, parabéns. E vocês também, assim, do que deu para entender até agora, o produto, vocês conseguiram um foco bem claro. Assim, vocês não começaram a tentar fazer uma árvore de Natal pendurando um monte de coisa. Vocês estão fazendo uma coisa bem feita, que é o que eu acredito. Qual que é o maior desafio que vocês têm hoje, Bruno? o maior desafio é poder. Hoje, esses números expressivos que nós já fizemos, hoje, questão de 8 meses mais ou menos, que a empresa ativa mesmo, um ano que ela existe, nós já recuperamos mais de 20 milhões para o varejo. E esse número a gente não colocou em nenhum lugar, as pessoas não sabem disso, a gente não sabe como fazer essa comunicação, porque eu acredito que, eu vi você falando agora com o outro participante, sobre ter esses dados, né? Porque tendo isso daí claro, o meu cliente tendo isso daí claro e sabendo que a Fidex atua dessa forma, recupera dessa forma, reduz a inadimplência, traz a previsibilidade, isso daí já vende por si só. Ó, tem uma coisa, Bruno, vou abrir um parênteses aqui, que é uma explicação importante. Tem duas coisas que vendem muito, ajudam muito a vender. Uma delas são fatos e dados, né? Então, números, e a outra são histórias. Você tem que entender muito a sua audiência, como que eles se movem. Quando você fala nos resultados que você mostrou, que é a redução da inadimplência, o tanto que economizou, o tanto que você já está ajudando o varejo, você tem números muito positivos para mostrar que você traz resultado e que faz sentido ele te contratar. Isso faz sentido. Mas tem uma coisa que move muitas pessoas também, são histórias, que é você documentar uma história dessa. Você mostrar, o varejo tal, acontecia isso, então não é só sobre número, é sobre uma história. E tem mercado que é mais sensível a esse tipo de documentação, onde você vai, de certa forma, atacar o objetivo, que é o dinheiro, mas você também vai entrar num campo emocional. Porque ele se conecta com aquela história, com aquele empreendedor que estava tomando inadimplência, que estava com o negócio com caixa fragilizada, etc. E você foi lá e transformou a vida dele. Então você pode explorar os dois caminhos para ver qual deles funciona melhor para sua audiência. Mas, de certa forma, são dois que eu testaria. Legal. E outro gargalo que a gente tem também é saber como crescer a empresa sem que ela se torne, no fim das contas, um commodity. Porque hoje a gente faz Sim, automação de cobrança. sim. E eu acho que esse é um risco que pode existir se a gente não souber como evoluir a empresa fugindo desse trio. Tem toda a razão. Bruno, todo mundo que está indo numa linha muito ancorada em AI, né?
eu sempre coloco o alerta de que, de alguma forma, os agentes, né, as próprias AI generativas, elas vão avançar na direção de resolver alguns desses problemas. Quanto mais abrangente o problema, maior a chance delas entrarem. Né? Que, por exemplo, as AI generativas não começaram codando, fazendo código. Mas como esse mercado é muito grande, muito valioso, em um dado momento elas criaram as próprias soluções. E com isso elas acabaram colidindo ali com players que se propunham a isso. A outra coisa é, uma vez que vocês conseguiram fazer relativamente fácil, porque a tecnologia ficou muito mais pragmática, outros também vão conseguir fazer fácil. Então, imagina que o que você fez antes levava 2 anos para fazer, agora vocês fizeram em 3 meses. Os outros também vão ter essa facilidade. E daí uma das coisas que ajuda muito é a robustez da marca, o posicionamento estratégico, tem a ver com a embalagem. Porque, assim, o produto é commodity. Você tem razão, assim, com o tempo muitos outros vão fazer, e inclusive vão entrar na canibalização de preço. Uhum. Só que alguns vão se posicionar como marcas mais sólidas, de referência, e aí que entra você transformar a Fidexa em uma grife, como se fosse, né? Em algo mais premium, algo mais de mais valor. É, tem, tem muita discussão hoje em dia do tipo, ó, tecnologia não é mais barreira de entrada, construir algo, né, tirar do papel não é mais uma barreira de entrada. Então, o que que é? Cada vez mais a marca. Legal. Então, quanto mais vocês conseguirem essa empatia do cliente de vocês, relacionamento, vocês conseguirem mostrar a força do que vocês fazem. Outra coisa também é ser inovador, né? Porque se você for ver, o mercado vai estar mudando o tempo todo. Sim. A partir do momento que vocês não mudarem, o concorrente muda e ele te atropela. Então, é muito sobre posicionamento de marca e inovação continuada, né? Legal. Isso daí nós vamos ter que trabalhar bastante agora, porque até a parte do marketing mesmo a gente começou recentemente. Sim. Não fazia nenhum vídeo, a gente tava, o time é pequeno, enxuto, 4 pessoas ativamente ali. Então, eu vejo que o que a gente vai precisar é principalmente marketing, começar a olhar para esse E tem, para esse lado. e tem uma coisa, Bruno, já abrindo um assunto que é um pouco mais amplo. Muitas vezes os empreendedores começam, e é normal isso, totalmente normal, você começa muito pensando assim, como que eu crio uma solução que resolve uma dor, entro no mercado, ganho dinheiro, construo equity e eventualmente vendo essa empresa. Só que tem uma outra forma de pensar que aí eu tive a honra de ser mentorado pelo Fabrício Blois, que mudou minha cabeça sobre isso, é como que eu domino esse mercado. Então, o primeiro pensamento que eu falei é um pensamento mais de sobrevivência. E esse segundo pensamento é o pensamento de domínio. É como que eu controlo tudo. Legal. E aí é inevitável que vão surgir várias ferramentas e você pode ser o consolidador do mercado. Vai surgir uma ferramenta com 100 clientes, outra com 50, outra com 200. Alguém vai comprar esses caras e consolidar e criar uma mega operação. E daí entra assim, como que eu faço num mercado comoditizado? É uma tese de consolidação. Você se torna forte para, no momento certo, com dinheiro de investidor, sair comprando todo mundo. Entendi. Porque quando você consolida, você consegue ter efeito de escala. Uma coisa é você atender 100 clientes, outra é você atender 10 mil clientes. Aí você tem muito mais espaço para divulgação de marca, porque você passa a ter mais orçamento, você passa a ter uma estrutura de custo melhor, porque você compra as coisas em escala, seja de uma engine de AI, seja servidores, seja o que for. Então, tem muitos benefícios em ser grande. Alguém vai ser grande. E daí tem um ponto. Dos dois lados você ganha. Se você criar uma empresa legal, que ocupa um certo espaço no mercado, você vira alvo de aquisição. Alguém pode chegar um dia e falar, Bruno, quero comprar a Fidexa porque eu sou o consolidador e quero você aqui dentro, a sua empresa dentro da minha estrutura, mas você pode ser esse consolidador. Então, existe uma tese que ela é mais ligada a capital, que é conseguir bastante acesso a recurso e a ser agressivo na linha de juntar players do seu segmento. Cara, bacana. Muito bom. Esse é um caminho. E de um jeito ou de outro você ganha. Sim. Até pegando um exemplo pessoal, né? No caso do iFood, a gente consolidou comprando mais de 35 restaurantes. 35 sistemas de food delivery. E no gringo a gente foi consolidado. O Grupo Sem Parar comprou a gente e colocou dentro de um monte de soluções que eles estão fazendo lá. Então,
De um lado eu comprei um monte de gente, de outro eu fui comprado. Nos dois você ganha. Só que depende do posicionamento que você faz e de como você atua. Legal. E para eu construir um mote significativo para a Fidex, você acredita que essa mesma linha que nós já estamos seria o suficiente? Ou se eu tivesse entrando por uma linha de birô de crédito, por exemplo? Porque eu já tenho dados, eu tenho bastante dados. Hoje a Fidex já, com essas lojas que nós já Um bom atuamos, ponto. algo em torno de 4 milhões ali de CPFs únicos. Então, o que a gente imagina para um futuro próximo é começar com a própria base alimentar informações para outros lojistas. Sim. Tipo, você vai comprar o crediário lá, o score eu que faço esse rate, porque eu sei que indo para a SPC Brasil e outros campos ali, o custo é caro e eu tenho essa informação já pronta para entregar. Talvez não tão complexa assim como eles têm, mas com bastante veracidade. Você tem toda a razão em pensar isso e tem a ver com o que eu estava falando de efeito de escala, né? Efeito rede. Uhum. Né? Quanto mais cliente você tiver, mais CPF você vai estar atendendo, né? De pessoas que pediram crediário, e mais você vai conhecer o quanto aquele cara é um bom pagador ou não. Isso. E daí você, de certa forma, vira uma fonte de dados, sem precisar consultar um terceiro, Serasa e tal. Esse é um exemplo bem legal, que foi legal você trazer, porque ele mostra a importância do efeito rede. Pensa a Fidexa com 100 clientes, agora pensa a Fidexa com centenas de milhares de clientes ou milhões de clientes. Você consegue, com esses milhões de clientes, oferecer um serviço com centenas você não consegue. Por isso que eu, quando falei da consolidação, eu tenho plena convicção disso, porque a consolidação gera efeitos positivos que isoladamente as empresas não conseguem. E esse é um exemplo bom. Eu acho que vai fazer sentido sim você navegar nessa direção, porque você trabalha recuperando inadimplência. Com a régua de cobrança antecipada, você evita a inadimplência. E quando você entra nessa questão de analisar o crédito, é como se você evitasse que a merda acontecesse, porque você evita que ele dê o crédito para alguém que vai ser inadimplente. Então tá 100% dentro da sua cadeia de valor, só que a tendência é que faça mais sentido quando você tiver mais escala. Parece um pouco até que eu estava falando com o Vicenzo agora há pouco sobre marketplace. Vai fazer sentido ele ter um marketplace, mas quando ele tiver escala, um monte de loja dentro da estrutura dele. Para você, vai fazer sentido, sim, entrar na análise de crédito, em fraude, mas provavelmente quando você tiver uma escala maior. Ah, legal. Não, bom saber, porque a gente estava quase começando a colocar foco nisso, porque é o pedido de alguns lojistas pra gente, cara. Você Tipo, pode fazer, mas você teria que usar birô de terceiros sim. nesse momento, porque você não tem o dado, né? Você teria que usar birô do mercado, daí você vai comprar o dado por um valor e vender ele com um spread do outro, né? Uhum. Você compra, sei lá, por R$1 a análise de crédito de um cliente e vende por 2. Isso você pode fazer, que é a parte de intermediar dados de crédito, né? De fraude barra crédito. Agora, fazer o seu, você vai precisar de mais robustez e mais dados, né? Não, legal. E tendo em vista, então, o que a gente está hoje, a maturidade que nós temos do negócio, embora pouco um ano ali de Fidex, o que você faria se tivesse como CEO da empresa para os próximos 2 anos, para que ela atingisse esse mercado igual você conseguiu fazer com iFood, com o Gringo? A gente ser, quando pensar em crediário próprio, pensou em cobrança, pensar em Fidexa. Primeiro ponto, Bruno, é assim, ó, você já achou a dor, você já conseguiu botar para rodar e conseguiu mostrar resultado, né? E isso aqui é aquela história do Product Market Fit, né? A dor encontrou a solução e a viabilidade financeira. Então, você tem Product Market Fit comprovado. Qual que é o próximo passo? Com certeza é escalar. Você está numa fase onde você já saiu do projeto e você está virando uma empresa mesmo para valer. E para isso, você vai ter que escalar. Tem duas formas de escalar. Uma mais orgânica, né, onde você vai usando os próprios recursos e vai reinvestindo eles para se tornar cada vez mais eficiente em comercial e marketing. Mas tem o outro lado também, que é se alavancando com o investidor, né, que seria você antecipar crescimento. Porque, do que eu entendi, a sua engrenagem já está suficientemente robusta para escalar. Eu acabei não perguntando para ti sobre o funil de marketing comercial, quanto que você conseguiu já arredondar ele, mas é normal que ao longo da jornada você vá arrumando.
Você já tem uma certa previsibilidade de CAC, de LTV, essas coisas? Na verdade, hoje o nosso CAC foi baixo porque nós tínhamos relacionamento com muitas lojas, devido a empresas que trabalhamos anteriormente, Tá. assim, Por relacionamento. por relacionamento. Então nós conhecemos pessoas, enfim. E aí isso reduziu bastante o nosso CAC e hoje parcerias com RPs também. Então tem uma que vai sair logo mais. Não vou dar spoiler agora, mas vai ser bacana. É, e isso daí tem reduzido, porque o próprio lojista pede para o RP dele algo desse tipo e ele indica a gente, então reduz o nosso CAC. Mas nós queremos ser é, uma solução independente também de RP, para a gente poder crescer. Tanto que hoje a gente não precisa, tendo em vista lojas, né? O pessoal trabalha às vezes com caderneta, com Excel ainda, não tem um RP. A gente fez uma própria planilha de Excel para que ele possa subir os dados lá de quem ele precisa cobrar e a gente consegue fazer essa cobrança. Então, eu acho que esse caminho, né, do RP, parcerias também, é algo que vai fazer a gente tracionar, alavancar de uma maneira sem ter que fazer captação. Mas captação é algo que a gente já está idealizando. Tem uma coisa, Bruno, que pode ter algum valor para ti e tem a ver com o que você falou de entrar num birô lá de crédito. Se você conseguir, de alguma forma, uma parceria com a associação comercial. Porque se você for ver, o seu negócio pode ser geográfico. Como assim? Imagina, eu não sei se você é forte lá em Limeira, lá. É lá que vocês estão atuando? Isso, a empresa é lá, mas a nossa maior atuação, na verdade, é Nordeste. Entendi. Porque o Nordeste é Porque é muito forte em crediário. muito forte. Mas imagina que você pega uma cidade e você tem um forte relacionamento com a associação comercial. E essa associação consegue colocar várias lojas para usar o mesmo sistema. Aí você já consegue ter aquele sistema de crédito de birô que a gente estava falando. Porque não necessariamente você precisa ter, até voltando um passo, assim, milhões de usuários. Se você tiver vários em uma cidade, você já consegue fazer crediário local. Legal. Isso daí a gente não tinha pensado, não. E tem lugares que nós conseguiríamos, porque são cidades pequenas, Sim. por exemplo, Camaçari, nós atendemos muitas lojas lá, e eu acho que foi boa. Obrigado. Porque, de certa forma, muitos mercados ele têm característica geográfica, né? Você pensa o iFood. Não adianta ter, sei lá, você está com fome em Limeira e vai querer comprar um prato que está em Recife. Não adianta. Então você precisa ter uma rede de restaurantes em Limeira e clientes em Limeira para fechar um circuito ali. Uhum. No seu caso, para os dois primeiros serviços que você faz é irrelevante a geografia. Mas para esse terceiro pode ser muito. Legal. Porque você pode fechar um ecossistema. E por que esse ecossistema pode ser legal? Porque vocês podem, eventualmente, sair das mãos de birôs que estão cobrando caro desse cara. Porque hoje ele depende de um Serasa, de um SPC e tal, e eles podem estar pagando caro para esses caras. E daí você fala, cara, se vocês usarem minha solução, além de eu reduzir a sua inadimplência, a gente vai passar a ter os dados de toda a cidade, e daí eu vendo esse serviço de birô muito mais barato do que você compraria de um SPC versus Serasa. Então, de alguma forma, você pode gerar uma espécie de movimento na direção de uma venda em grupo. Só toma cuidado porque associações comerciais muitas vezes elas são meio politizadas, elas são meio enroladas, mas se você achar alguma que ela é muito estruturada e que tem os empreendedores muito alinhados, pode dar muito certo. Legal. Pô, top demais. E os próximos passos, Bruno? O que você está fazendo agora? Cara, hoje eu estou 100% focado no comercial e marketing da empresa. Então, somos um time de 4 pessoas. A gente conseguiu trazer alguém interessante para dar essas diretrizes também, o André Menezes. Não sei se você conhece, fundador da Tindo Foods. Ele fundou lá em Singapura, fez um exit de quase 1 bi. E, inclusive, nesse evento que teve da Liga de Startups, ele participou. Que legal. Eu consegui falar com ele, fiz um deck ali rapidinho. E hoje ele entrou como sócio com a gente. Então, nós estamos começando a tracionar o caminho, né? Pavimentar o caminho para fazer a primeira rodada de captação, porque isso que você falou, a gente entendeu que hoje a engrenagem já está ok para que a gente possa fazer essa captação e ter aonde colocar o dinheiro quando ele entrar, porque quanto mais dinheiro, mais
problema junto, né? Com certeza. E tem assim, dentro do seu negócio existem várias formas de várias teses que são interessantes. Uma delas, para o futuro, e aqui eu vou falar de tese como se fosse para que o investidor ou alguém possa enxergar onde você pode chegar. Não é a hora de fazer isso ainda. Mas o varejo, ele precisa do dinheiro para dar o crédito, né? Que é o dinheiro que é o recurso que gera o crediário. Ele pode usar recurso próprio da loja, dos empreendedores ali, mas ele também poderia plugar um FDIC, poderia plugar algum instrumento financeiro que aumenta a capacidade de crédito daquela loja e sem ficar descapitalizando o empreendedor. É uma coisa que colocaria vocês numa rota de uma fintech, Sim. né? É algo que nós já conversamos e para um futuro não tão distante, eu espero, algumas lojas procuram a gente para poder falar se nós temos um crediário garantido, Uhum. que é basicamente o risco é nosso, a gente concede ali o crediário e eu acho que seria esse caminho, né? Talvez com uma FDIC ali nós conseguiríamos fazer. E esse assunto está totalmente conectado com aquele outro que a gente estava falando, que é um birô de crédito, porque você só vai conseguir liberar um dinheiro, um recurso de um FDIC, de um instrumento seu, se você tiver convicção que ele volta. Sim, Você não pode plugar um FDIC lá e terceirizado, tipo, ó, gere aí para mim. Então, de alguma forma, você vira quem analisa o crédito, né? E tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora. Assim, esses dois caminhos aqui, que é você ser fonte de dinheiro para o varejo e ser o aprovador ou não do crédito, parece muito claro como uma fase 2 da empresa, assim, e que legal. aumenta muito o potencial dela, porque você entra na rota do dinheiro ali, né? Porque aqui a gente está falando, você comentou, ó, o varejo, você trabalhou com 20 milhões foi o quanto você teve de saving, né? Que você conseguiu gerar Exatamente. de recuperação aqui. Imagina assim, isso aqui foi só o que você recuperou. Agora imagina o quanto que foi transacionado. Talvez 20 vezes isso, tá assim, talvez dentro desse ecossistema aí já transacionou mais de 1 bilhão Uhum. de reais, né? Sendo esses 20 milhões aqui o que foi recuperado. Se você tiver um serviço, né, na linha de crédito, você passa a morder um percentual desse bilhão, né? E hoje você está mexendo no que é perdido, né? Recuperando ele. Então, com certeza, bota você num. É como se fosse em um outro game que movimenta mais dinheiro. Legal. Cara, então é isso. Vou pensar. Com certeza já estava no nosso roadmap, mas faz mais sentido pensar numa captação tendo isso daí como base. E o cuidado é assim, ó, pensando assim, se eu estivesse sentando com o investidor para explicar isso, eu explicaria, cara, curto prazo é o quê? Eu achei a dor, a solução, agora é meter o louco e vender bastante, crescer essa base, trazer mais dinheiro fazendo mais do mesmo aqui. Só que é legal ter essa visão de, tá, mas como que isso daqui tem a ver com o moat lá que você falou, né? Como que isso Uhum. aqui se torna único e defensável? É você entrando mais no dinheiro, né? Você ajudando o varejo a levantar o dinheiro e a controlar esse crédito. Isso daí, poucos vão fazer, né? Enquanto essa régua de cobrança, usando AI ali e tal, já vai ter o campo de competição vai ser muito maior. Quando você entra nessa outra ponta, puta, nem todo mundo vai ter estrutura para criar um FDIC ou plugar em para mexer com crédito e ser responsável por ele. Aí você já está falando em um nível de sofisticação maior. Legal. E é interessante porque provavelmente quem vence o jogo é a pessoa que dominar o dinheiro aqui. E Uhum. daí outras empresas como a Fidexa que ficarem só na régua vão ser naturalmente incorporadas. Legal. Porque olha só, imagina que você tivesse uma Fidexa que já tem o crédito e já tem o birô de crédito. Para aquele cara que está recuperando, aquele cliente tem um valor X, que é o valor do dinheiro recuperado. Para você tem não só isso, como o dinheiro emprestado. Em outras palavras, é como se para a sua empresa o cliente valesse mais. Sim. Aquele cara que está com a regra de cobrança, ele consegue extrair X valor do varejo. Você vai conseguir extrair 10x se você entra no crédito. E daí é muito fácil você comprar essa empresa. Legal. Porque para você aquela carteira vale muito mais. Sem contar que eu não vou crescer, o meu custo não aumenta, né? Porque
eu mantenho a mesma operação que a gente já tem, que a gente já teria, Sim, para poder fazer essa alavancagem. sim. Bacana. Agora tem um ponto que é delicado aqui, eh, que é importante deixar claro, que assim, mexer com crédito é algo bem complexo, porque tem uma coisa que eu aprendi no Brasil, é quem sabe mexer com crédito para valer são os bancões. Por quê? Se o juros está baixo, eles conseguem ganhar dinheiro. Se o juros está alto, eles conseguem ganhar dinheiro. Eles aprenderam a jogar no fluxo e no contrafluxo. Já empresas, fintechs mais novas, quando elas entram nesse mercado de crédito, dá para ver que em algum momento ela toma uma porrada. Porque ela nasce em um momento de juros altos, por exemplo, e daí cria a engrenagem dela para funcionar daquele jeito. Daí quando os juros recua, ela não sabe direito como agir, porque muda as premissas do mercado. Porque se o juros está mais barato, as pessoas pegam mais crédito e reduz o efeito dos juros para a pessoa, para a conta ficar cara e a pessoa não pagar. Tudo bem. Só que de outro lado, ela pega mais crédito em mais lugares. E daí isso aí acaba fazendo a pessoa se embananar e Sim, também tendo inadimplência. inadimplência. Então, assim, não é fácil fazer parar de pé esse ovo. Mas por isso mesmo é um jogo de gente grande. Quando você entrar nele, é como se você mudasse de patamar. Entendeu? Entendi. Tem tudo a ver com a direção que vocês estão indo. Então, e aqui até deixando claro, assim, se a Fidexa ficar só nessa camada de cobrança, isso já dá para criar um negócio legal, que vai gerar dinheiro, que vai ter valor, você já consegue vender ela, botar uns milhões no bolso, já rola. Agora, se você for com essa outra cabeça, já é a cabeça de quem quer dominar o jogo. É como que eu viro o crédito do varejo no Brasil. Legal. Não, a ideia é essa, fazer 1 bilhão depois dessa conversa já. Legal. Tem alguma pergunta que você queira fazer, Bruno? Cara, eu acho que, na verdade, só um agradecimento mesmo por poder estar aqui. Agradecer o pessoal que está na torcida agora, que eu dei uma olhada ali, tem bastante Tem bastante. comentário, que bacana. A Fidex, ela, assim, ele veio uniformizado, trouxe torcida organizada, então tá de parabéns aí. Pô, valeu, hein? E, e uma coisa que eu queria reforçar aqui, que é bem legal, assim, aconteceu tanto no caso do Vicenzo quanto com o Bruno aqui, a importância de, passado um primeiro piloto ali, é cair de cabeça para dentro. Porque, poxa, hoje o Bruno está 100% focado em resolver essa dor, em crescer o negócio e tal, tudo mais. Ele tem muito mais chance de dar certo do que alguém que está fazendo isso e ao mesmo tempo está trabalhando, está tendo que empilhar outros pratos. Não, exato, isso daí tem um time, né? Quando a gente Ah, conversou, tava no time do tipo, tava dando suporte já. Precisava, tipo, fazer alguma configuração ali, atender para o time do dev, o que que tava precisando. Se eu não tivesse parado, os meus sócios não tivessem entrado 100% naquele momento, provavelmente a gente teria perdido clientes, seria um churn interessante ali. E quando a gente saiu e começou a colocar todos os esforços, né, e investir 100% na Fidexa, isso daí cresceu e, cara, basicamente em 2 meses a gente triplicou quantidade de lojas atendidas e faturamento. só que animal, o poder do foco, né? Quando vocês focaram ali, triplicou o negócio. E é, e é batata, porque você passa assim, quando você, é quase como se você tivesse queimado as pontes, né? Você atravessou a ponte e queimou ela, então não tem mais pra onde correr. A Fidexa tem que dar certo, né? Exatamente, não tem Quando, plano B. assim, quando o plano B é fazer o A dar certo, assim, Exato. anota isso aí que é importante. E eu, e, e eu tô batendo nessa tecla porque muita gente tem o medo de dar esse passo. Então, já tem um negócio relativamente bem estruturado, já achou um produto, já tá assim, mas você vê que a pessoa hesita em dar esse passo, e é uma coisa interessante que o medo, ele é até injustificável. Explicar o porquê. A pessoa pensa assim, cara, mas e se der errado e tal, tudo mais? Eu falei assim, cara, se der errado, você coloca o seu currículo no mercado, você vai ser contratado pelo dobro. Por quê? Porque além de tudo que você sabia, agora você é um empreendedor. E quem não Exatamente. quer contratar um empreendedor? O empreendedor, ele tem visão holística, você sabe um pouco de marketing, de venda, de gestão de pessoas, de lidar com produtos, você sabe um monte de coisa, você dá um problema na sua mão, você resolve. Então, às vezes as pessoas não sacam isso, quando você dá um pulo para empreender, mesmo se der errado, vai dar certo, porque você volta valendo o dobro. Não, com certeza. Eu tenho certeza disso, certeza. Porque o empreendedor reconhece o empreendedor. E daí, quando você vê o Bruno, assim, o nível de maturidade que ele está ganhando ao pilotar o próprio negócio, isso é descomunal. Então, é como se você tivesse um seguro
que é esse repertório que você está construindo na sua experiência. Mas assim, eu só estou falando que se desse errado, porque no caso do Bruno não vai dar não, já deu Amém. certo, já deu, já era, já funcionou. Agora é principalmente expandir o negócio. Também conta comigo para conectar com investidores. Depois me procura lá que Então, com eu certeza. faço as pontes. Tem uns investidores que eles estão próximos a mim e eles é interessante isso, eles precisam se conectar com pessoas boas. O fundo, ele tem dinheiro lá parado. E ele precisa, cara, cadê os negócios legais? Cadê as pessoas que deram all-in, construíram, acharam o product market fit e estão precisando de dinheiro para crescer? Então, é um papel meu aí também é fazer essa ponte. Eu tenho fundos de amigos, de colegas, ou alguns que eu só tenho um nível de relacionamento menor, que eles estão sempre em busca de oportunidade. Faço questão de conectá-los aí. Pô, legal, vou cobrar isso aí então. Beleza? E ó, a torcida da Fidex aí, segue o canal, gratidão aí por terem participado. E quando sair o vídeo, que a gente vai fazer um episódio da Fidex, aí vocês espalham aí para os 4 cantos aí também, para que a empresa se torne cada vez mais conhecida no Nordeste, como já está, mas em todo o Brasil também. Vamos pra cima. Beleza? Isso aí. Valeu, Bruno. Valeu, seu maluco. Tamo junto. Valeu. Uma fotinha.